como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula da semana Pegar e Mamar. Eu espero que você já tenha assistido a primeira aula. Se você está chegando agora e não assistiu a primeira aula, eu te convido a assistir a primeira aula, para que essa aula agora venha fazer mais sentido para você, tá bom? Por isso não pule nenhuma aula, assista todas do início ao fim, para que você possa entender certinho, porque uma aula puxa outra, tá bom? Bom, na primeira aula a gente aprendeu bastante coisa sobre produção de leite, como é praticamente que o leite desce às mamas, né? Como é o reflexo de ejeção, por isso que é importante ter assistido essa primeira aula, para que agora vocês consigam entender bem melhor. Nós vamos abordar o porquê da baixa produção de leite em algumas mulheres que deveriam estar produzindo leite normalmente e não estão conseguindo produzir esse leite, e de mulheres que realmente têm a hipogalactia, que chamamos de hipogalactia real, que seria a baixa produção de leite que realmente as mulheres têm, mesmo fazendo uma pega correta, a posição assimétrica, enfim, tentando fazer tudo o que foi passado, e mesmo assim o leite continua, e mesmo assim o bebê continua tendo uma baixa ingesta. Como você percebe que o bebê está tendo uma baixa ingestão de leite? Xixi é um dos primeiros fatores que você deve avaliar no seu bebê. Se ele está fazendo bastante xixi, como tá as evacuações, tá? A cor das evacuações também é muito importante. Eu vou deixar uma foto aqui sobre a cor das evacuações, tá? Dos bebês. E também o ganho de peso, é claro. Ganho de peso não é parâmetro apenas isolado para complementar com fórmula, como muitos médicos falam. Alguns médicos, quando você chega no consultório, eles pesam e o bebê simplesmente não ganhou X gramas de peso, e eles consideram que aquele bebê não está na curva de crescimento correto, e aí eles complementam com fórmula sem ao menos investigar. E por isso, pela falta de ganho de peso, às vezes o bebê não conseguiu atingir ali a meta, né, de ganho de peso, que seria de 20 a 45 gramas por dia. Só porque o bebê às vezes ganhou 15 gramas por dia, eles já complementam com fórmula. Já atendi cliente assim, né, me procurando porque o médico complementou com fórmula, enfim. E aí a gente conseguiu reverter a situação. Mas assim você consegue verificar se o seu bebê realmente está ingerindo uma quantidade de leite que está nutrindo ele, está hidratando ele. A quantidade de xixi é de extrema importância. Um dos fatores mais importantes na amamentação é o xixi do seu bebê. Mas agora vamos falar realmente dos fatores patológicos e hormonais que podem causar hipogalactia real em 5% das mulheres, tá bom? Isso quer dizer que é raro, tá? A hipertensão e a diabetes podem causar uma baixa produção de leite, tá? Só que ela tem que estar descontrolada, tem que estar sem tratamento. Com tratamento você consegue reverter totalmente a situação e é totalmente possível a amamentação. Por isso também tem que descartar essas hipóteses aí de doenças como diabetes, hipertensão. Outro fator que não tem como amamentar exclusivamente e causa realmente uma baixa produção de leite, e é impossível fazer a amamentação sem complemento. Eu tô falando aqui da hipoplasia mamária, tá? A hipoplasia mamária não pode ser confundida com seios pequenos, tá? Seios pequenos nada interfere na quantidade de leite que é produzido. A hipoplasia mamária é uma má deformação aí das mamas, uma má formação das mamas, e que acaba produzindo muito pouco leite. Mas conseguimos estimular esse leite através da relactação. Então a gente consegue fazer a mãe amamentar através da relactação com o próprio leite dela junto com o complemento, se ela não quiser fazer complemento na mamadeira e quiser amamentar só no peito. Então é totalmente possível também amamentar no peito, só que tem que ter um complemento.
Outros fatores também são cirurgias mamárias, como redução de mama, mamoplastia, ou então a prótese de silicone pode afetar a produção de leite. Não é em todos os casos, tá bom? Normalmente, em 10 anos após a cirurgia, se você fez a cirurgia 10 anos atrás, normalmente não causa efeitos aí na produção de leite. Mas se o médico às vezes ele fez uma cirurgia onde ele tirou uma parte, onde as glândulas, né, mamárias que produz leite, elas são arrancadas, muitas vezes essa mãe vai ter uma queda de produção, tá? Principalmente na mamoplastia, na redução das mamas. E na prótese de silicone também acontece, tá? Outro fator é a tireoide. O hipotireoidismo e hipertireoidismo pode afetar muito a produção de leite, principalmente de início, se a mãe não souber que ela tem aí um problema de tireoide. Então é sempre bom investigar, porque é super reversível, dá para amamentar até exclusivamente fazendo o tratamento certinho, tá? E também com uma alimentação balanceada, enfim, dá para fazer uma amamentação exclusiva, mesmo tendo aí uma disfunção da tireoide. Quanto à prótese de silicone, cirurgia mamária, enfim, também dá para fazer uma amamentação exclusiva, caso não tenha sido afetado tanto as glândulas mamárias assim, né? Até porque depois elas se reproduzem. Por isso que eu falei a questão de 10 anos. Já adianto que se você tem uma cirurgia mamária, se você fez mamoplastia ou tem prótese de silicone, sempre contrate uma consultora durante o período da gestação para que ela já possa ir te auxiliando e te dando aí todo o suporte que você precisa para que na hora da amamentação você tenha já toda essa informação e não passe assim a ficar tão tensa, insegura, enfim, ela vai conseguir te ajudar. A consultora tem capacidade para isso, tá? Então é muito importante que a consultora seja contratada nesses casos de hipoplasia mamária, cirurgia de mamas, até mesmo disfunção da tireoide, porque a consultora ela vai descartando hipóteses, né? Para depois ela pensar realmente no que está causando a baixa produção, se for fisiológico e não patológico. Outras coisas aí que podem envolver uma baixa produção, não que pode envolver a baixa produção, mas envolve pelo fato da dor, tá? Que assim, a gente já sabe, pega incorreta, outras coisas aí que podem influenciar na baixa produção é a candidíase mamária e o fenômeno de Renault, tá? O fenômeno de Renault é raro, mas existe, tá? E eu, inclusive, estou atendendo uma paciente que está sofrendo muito com esse fenômeno. Ela jamais imaginou que teria, e nós conseguimos diagnosticar esse fenômeno. Eu indiquei ela para uma profissional capacitada, uma médica especialista em fenômeno de Renault. E ela conseguiu aí, tá conseguindo tratar disso para que ela continue amamentando, porque a dor é muito forte e acaba causando uma baixa produção. Só que com o meu acompanhamento, ela não teve queda de produção. O que acontece? O fenômeno de Renault ele acaba causando baixa produção porque a mãe não consegue seguir com a amamentação de tanta dor. Mas se a consultora ela for capacitada o suficiente e conseguir identificar o fenômeno de Renault, ela tem tratamento e você consegue reverter a situação e amamentar o bebê tranquilamente depois, sem dor. A candidíase também é super assim tratável e tem como você continuar amamentando, mas o importante é que tenha alguém ali capacitado, responsável, que tenha comprometimento com o teu trabalho e possa atender a mãe, né, de maneira holística e consiga olhar, né, e identificar ali o que está acontecendo e causando todos esses problemas aí, porque a mãe está sentindo tanta dor, né? Não é normal uma mãe sentir tanta dor para amamentar. Então, se a pega tá correta, se tá tudo certinho e a mãe continua sentindo dor, não é normal. Tudo isso que eu falei
são fatores que causam hipogalactia real em 5% das mulheres. Isso tem que ficar bem gravado na mente. É raro, mas pode acontecer, tá bom? Nem todos os casos de hipertensão e diabetes causa baixa produção, entende? A hipoplasia mamária, sim, sempre vai causar baixa produção, sempre vai precisar de complemento. O fenômeno de Renault e a candidíase mamária, elas nem sempre causam uma baixa produção de leite. Elas não estão associadas a uma baixa produção de leite, elas estão associadas à dor para amamentar, entende? Então, quando a mulher sente muita dor, ela vai acabar tendo uma baixa produção de leite por não conseguir fazer uma pega correta, né? Como que ela vai conseguir se ela tá sofrendo de dor, ela tá tensa, né? Ela não vai conseguir amamentar o bebê direito, ela vai ficar cansada, depressiva, não vai entender o que está acontecendo, porque a dor do fenômeno de Renault é uma dor muito forte, a dor da candidíase também, mas eu acredito que a dor do fenômeno de Renault é ainda mais intensa. Para quem não sabe o que é fenômeno de Renault, eu vou colocar no meu Instagram, tá bom? E aí vocês leem o post, porque não dá para mim falar aqui nessa aula, porque seria muito extenso. Bom, mas agora vamos falar das mães que deveriam estar produzindo leite. Não tem nada disso que eu falei, tá? Foi descartado tudo isso. E aí elas não conseguem ter essa segurança, sentem que o seio tá vazio o tempo todo, acham que não estão produzindo leite o suficiente para o seu bebê, enfim. A maioria dessas mães, elas produzem leite o suficiente, mas tem como você aumentar. Isso é uma das minhas especialidades nos acompanhamentos individuais que eu faço com as mães na consultoria, que é o aumento de produção de leite. Tanto que essa cliente que eu estou atendendo, que tem o fenômeno de Renault, ela conseguiu continuar mantendo a boa produção com todas as minhas orientações. Ela tem muito leite, então isso é o que minha mãe quer muito, ter bastante leite. Então, eu sempre trabalho com aumento de produção de leite. Mas pode haver uma baixa produção de leite, sim. Muitas vezes porque a pega está incorreta, porque a posição não está correta, a mãe está tensa, não está confortável, né? Não consegue liberar ocitocina, não consegue ficar relaxada. Não amamenta de madrugada pode causar baixa produção de leite. Vou explicar como reverter essa situação. Se muitas vezes o bebê ele já tem 1 mês e ele dorme a noite inteira, não é necessário acordar o bebê. Mas se você deixa o teu peito cheio durante a noite, sendo que o pico da prolactina é às 11 horas da noite, às 23 horas, provavelmente se você deixar o teu peito cheio e você só for esvaziar na hora que amamentar o bebê de manhã, lá para 5 ou 6 horas da manhã, você vai ter uma queda de produção, tá? E eu vou explicar na próxima aula como fazer para reverter essa situação sem precisar acordar o bebê. Bom, outras coisas também que podem causar uma baixa produção de leite é a mãe não descansar direito, não se alimentar direito, não se hidratar. Quando a gente fala pra mãe ela beber água, não é pra beber 8, 4, 5 litros de água por dia. Nada disso, por favor, não tem nada a ver. As pessoas falam isso, mas eu acho que não tem embasamento nenhum, né? Porque não tem nada que comprove que se a mãe beber 5 ou 6 litros de água, ela vai aumentar a produção de leite. E todos esses fatores aí que eu mencionei, como estresse, a falta de descanso, não ter uma rede de apoio que vai te ajudar, né, que vai fazer com que você fique mais tranquila e descansar para poder se dedicar 100% ao bebê, principalmente nos 3 primeiros meses. Os 3 primeiros meses do bebê são muito importantes para a tua produção, porque esses 3 primeiros meses o bebê está na esterogestação, ele ainda está como se ele estivesse dentro do teu corpo. Entende? Ele não reconhece a mãe como fora do corpo dele. Ele só começa a reconhecer a mãe depois dos 3 meses como a mãe que está fora do corpo. Entende? Aí ele conhece um quadrado inteiro, ele começa a ver um ambiente inteiro, ele começa a enxergar muito melhor. Então vai mudando e aí tem um salto de desenvolvimento muito grande na crise dos 3 meses que a gente fala, né? Que o bebê começa a se jogar para trás, o bebê ele começa a
ter esse pico de desenvolvimento, ele acorda mais vezes durante a noite para mamar, quer mais o peito, aí dá a impressão que a mãe tá sem leite, porque ele se joga para trás, a mãe às vezes aperta o seio e não sai leite. Então, assim, é uma crise meio tensa para as mães, mas com um acompanhamento de uma consultora é muito possível saber lidar com essa situação. Eu também vou explicar aqui nessas aulas gratuitas sobre isso. Na última aula eu vou explicar bastante sobre esses saltos e também como reverter essas situações, né, com o aumento da produção, para vocês se sentirem mais seguras. E uma coisa que é extremamente importante é você ter segurança, mãe, que você vai conseguir amamentar. Se você tá gestante, tenha na sua mente assim, que você vai conseguir amamentar, você vai ter todo o suporte, tenta procurar médicos que são totalmente defensores da amamentação, tá? Se você vê que o médico não é atualizado, nem avalia a sua amamentação, não avalia a pega, então não fique com esse médico, troca de médico, simples assim, tá? Porque médicos, muitas vezes, só por causa do peso, já receita complemento e acaba com a tua amamentação. Não acrescente bicos artificiais. Se você está gestante e está me ouvindo falar aqui nessas aulas gratuitas, não acrescente bicos artificiais. Estou aqui com a minha xicrinha do ateliê Mãe Que Sou. Ai, que bonitinha. Tomando minha água. E assim, eu tenho acompanhado alguns grupos de consultoras e eu vejo que elas fazem esses cursos gratuitos também, como eu faço, né? Essas aulas gratuitas, não é a primeira vez que eu faço cursos gratuitos. E aí, elas falam, mas não entregam o conteúdo, porque no final elas querem vender, entendeu? Eu não vou dizer que eu não quero vender, porque eu não gosto de trabalhar com desonestidade, tá? Eu acho que integridade e honestidade é tudo. É claro que eu quero oferecer o meu trabalho e o meu serviço. Eu confio na minha capacitação profissional para atender qualquer mãe. Confio totalmente na minha capacitação profissional para ajudar mães, desde a gestação, a amamentação. Eu confio totalmente no meu potencial. Vocês podem acompanhar os depoimentos que eu tenho colocado, né? Que eu coloquei no primeiro vídeo, vou colocar mais um, sempre ao final dos vídeos. É muito gratificante transformar a vida das mães através da amamentação. Assim como eu fui transformada na minha amamentação com o Lolo, meu segundo filho, então eu acredito que toda mãe quer amamentar. Mas na verdade acontece tantas coisas e ela não tem informação e ela acaba não amamentando, mas não porque ela não quis. Muitas vezes ela tentou e ela não conseguiu. É claro que ao final da terceira aula eu já disse, coloquei aqui por escrito que eu ia oferecer, né, um desconto muito bacana para todas as mães que estiverem no canal do Telegram, que tiverem se comprometido em fazer essas aulas gratuitas. E também vou aqui sortear um kit Lacto, né, da Lacto Leite Materno, que são aquelas joias, os pingentinhos de leite, tá? E uma consultoria gratuita também para uma das mães, que for a mãe que mais se comprometeu, que mais se dedicou. Eu acho que é justo, sabe? A mãe que mais se dedicou, ela acredito que é justo ela ter, sim, esse direito a uma consultoria gratuita, assim como prometido desde o início em que eu estava divulgando essas aulas. Mas o que eu estou entregando para vocês aqui é gratuito. Eu estou entregando conteúdo. Eu não estou só falando qualquer coisa. Eu estou falando realmente o que acontece, os motivos da baixa produção de leite. E eu vou mostrar também na próxima aula como reverter as situações. Então eu estou te entregando conteúdo gratuito, entendeu? Eu não estou divulgando uma publicação apenas aí para ganhar alguma coisa. Mas eu tô divulgando. E se você, ao final das aulas, não fizer um acompanhamento com a minha consultoria, não tem problema. Só essas aulas estão te ajudando. Eu acredito que vai ser de grande ajuda, entendeu? Mas eu quero que vocês estejam cientes que a consultora de amamentação é muito importante.
E fiquem tranquilas em relação a isso. Eu quero mesmo é entregar o melhor de mim e poder passar o melhor que eu tenho de conhecimento para vocês. Eu tô mesmo assim cansada de ver tanta mãe ir ao médico e sai de lá com receita de complemento sem o médico nem mesmo ter avaliado a pega do bebê, nem mesmo ter avaliado aquela mama, não ter feito nada e simplesmente por causa do peso receitou um complemento. Eu acompanhei uma mãe que se chama Aline e ela me procurou desesperadamente porque o médico receitou fórmula pro bebê dela porque não estava ganhando X gramas de peso. Hoje o bebê está sendo amamentado exclusivamente, ela não complementou com fórmula desde que ela me procurou e contratou o meu trabalho e conseguimos reverter a situação, né? Então é muito importante essa consciência da consultora de amamentação, ela é muito importante, tanto para a gestante quanto para quem está amamentando, né? Eu digo sempre que investir na prevenção é melhor do que investir ali na recuperação, no caso, né? Investe primeiro na prevenção do que investir ali quando já tá tudo fissurado, quando já tá tudo difícil. Mas a maioria contrata o serviço da consultora quando já tá passando por uma complicação muito grande. E aí é que elas percebem que realmente deveriam ter contratado antes. Porém, eu quero que vocês continuem acompanhando meus conteúdos, que vocês consigam ter algo aí para agregar na vida de vocês e que vocês amamentem os seus bebês com segurança, tranquilidade. A próxima aula tá sensacional, não perca por nada, tá? Tá muito linda a próxima aula, tô preparando algo incrível. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre baixa produção, o que pode causar uma baixa produção de leite e que tenha agregado algo de valor na vida de vocês. Eu quero que vocês me contem no post do Instagram, me dê esse feedback, é muito importante para eu continuar divulgando conteúdos gratuitos assim, sabe? Isso incentiva muito o meu trabalho. Então vai lá, vai no post, tenta dar o teu feedback, positivo ou negativo, eu não sei, mas dá o teu feedback. Espero que tenha te ajudado de verdade e a próxima aula tá maravilhosa, porque eu vou ensinar várias coisas, várias técnicas bacanas para que vocês tenham aí uma noção de como produzir mais leite, tá bom? Para que a sua amamentação role aí de maneira mais tranquila. Obrigada por me acompanharem até aqui. Até a próxima. Te vejo na próxima aula do outro lado. Eu queria falar um pouco da Tati, minha consultora materna. Ela me acompanhou desde o final da gestação até o 6º mês do meu bebê. Hoje meu bebê, o Arthur, ele tá com 8 meses e eu continuo amamentando ele. E depois que o Arthur nasceu, eu passei pelaquela fase, né, o puerpério, que a mulher fica muito sensível, a mulher fica com a autoestima baixa, se sentindo mal, chora por tudo. Eu passei por isso e ela me ajudou também, ela conversava muito comigo, me dava muitas dicas, me ajudava muito, né? Ajudava a melhorar minha autoestima, sempre estava ali comigo, nunca me deixava sozinha. Além de consultora materna, ela também foi uma psicóloga, né? E uma grande amiga também. Por mais que eu já tenha 2 filhas, para mim foi uma nova experiência. Parecia que eu era mãe de primeira viagem. Inclusive, quando meu bebê estava com 12, 15 dias, o umbiguinho dele não tinha caído ainda. Começou a ficar vermelho, né? Saiu um pouquinho de sangue, eu já fiquei desesperada. Já liguei para ela para chamada de vídeo. E ela olhou, ficou bem preocupada, veio até minha casa para ver se estava tudo certo. Graças a Deus estava tudo certo, me ajudou a cuidar do umbiguinho dele também, coisa que era para mim saber já por ter 2 filhas, né? Me ajudou a cuidar do umbiguinho dele, a fazer a higiene, tudo certinho, que eu tava fazendo errado. E assim, foi muitas coisas, né? Ela foi uma pessoa maravilhosa, ainda é. Muito, muito mesmo. E assim, uma consultora materna, ela não ajuda você só a fazer a pega correta, né? Ela te ajuda em tudo. No final da minha gestação, ela conversava muito comigo. Ela também, na verdade, foi uma psicóloga pra mim, me ajudou muito mesmo. E eu segui certinho as orientações dela, né? Fazendo as compressas, as massagens, o mamar de 4 apoios. Então, assim, foi mais uma experiência que eu tive,
que graças a Deus eu consegui. E quando meu bebê estava com 4 ou 5 meses, eu tive ductos obstruídos, sofri bastante. Tive febre na mama, tive muita dor, o leite ficou tudo empedrado e eu fiquei desesperada. E ela me ajudou muito também, me passou todas as dicas, o que eu tinha que fazer, e eu segui tudo certinho. Assim, se eu não tivesse ela comigo ali, eu ia acabar desmamando meu bebê, porque a dor era insuportável e eu não sabia.